Gilson Baitaca aqui, empresário e representante do setor de transportes, né, das transportadoras, que esteve 2 semanas aí acompanhando em Brasília a audiência com o ministro Luiz Fux para discutir a implantação da tabela, né, que na verdade já foi implantado por uma medida provisória. Estão discutindo aí a aplicabilidade, né, se ela é não, e também buscando a respeito deste assunto, né? Essa tabela gerou polêmica, né, Baitaca? Nosso bom dia, tudo bem? Bom dia, Valdecir, bom dia a todos, e especialmente a nossos caminhoneiros, né? Hoje é uma das datas comemorativas, o Dia do Caminhoneiro, meus parabéns. Bom, eu gostaria que você já falasse, daqui a pouco a gente passa uma reportagem, um posicionamento do presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, mas eu queria que você já começasse falando em que pé está essa situação, como foi toda essa discussão e como está, vamos falar assim, a discussão em torno desse projeto aí da implantação dessa tabela, que é uma das reivindicações de vocês antiga, né, do setor, né? Exatamente, Valdecir. Na verdade, essa era um dos pontos principais da reivindicação nessa paralisação. Além de uma redução no valor do óleo diesel, se buscava também a aprovação do piso mínimo do frete. Isso estava já num projeto no Senado, já depois de passar pela Câmara Federal, estava no Senado, e nós buscávamos o aceleramento da votação e aprovação no Senado e a sanção presidencial. Devido à situação ter chegado ao ponto que chegou, o governo não tinha praticamente mais saída, o executivo. Então o governo resolveu fazer isso através de medida provisória para que se pudesse aplicar imediatamente essa medida, e era uma reivindicação das quais condicionava inclusive a retomada dos caminhoneiros ao trabalho e a liberação das rodovias. Então o governo fez isso, estipulou um prazo para que a NTT publicasse a tabela dos preços mínimos do frete, e isso foi feito. A medida provisória tem uma validade de até 120 dias. Nesse período, ela precisa ser votada no Congresso Nacional, que é uma comissão mista entre deputados e senadores. A votação também é conjunta, é uma votação em plenário por deputados e senadores. Isso é a parte do legislativo que dá, vamos dizer assim, a segurança para que essa medida provisória se torne lei. Por outro lado, a CNA, a CNI e a ATRB, que é a Associação dos Transportadores do Brasil, é uma associação de transportadoras, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, eles protocolaram umas ações de inconstitucionalidade no STF. Isso ficou nas mãos, no gabinete do ministro Luiz Fux, o qual, então, fez uma primeira reunião na semana passada. Os caminhoneiros, então, aceitaram a pedido dele abrir diálogo e apresentar alguma proposta alternativa, ou seja, de ajustes dentro dos valores contestados, né, por essas entidades, e o setor concordou. E ele estabeleceu a mesma condição para a CNI, a CNA e a TRCB, as quais ficaram de trazer alguma proposta alternativa e prática para a última quinta-feira, que então trouxessem alguma proposta para que se abrisse um diálogo, né, e através da intermediação do STF, do ministro Fux, pudéssemos chegar a um acordo, o que não aconteceu. Não aceitaram, vieram sem nenhuma proposta, apenas insistindo que o ministro deu o julgamento o mais rápido possível da constitucionalidade ou não dessa medida, para depois, então, eles verem quais medidas irão tomar. Então, são duas questões. Agora, essa que está no STF, ela tem uma audiência pública marcada, já agendada para o dia 27 de agosto, agora o STF entrou ontem em recesso, 27 de agosto, uma audiência pública, onde o ministro irá ouvir todas as partes e depois deve encaminhar ao plenário do STF essa votação.
Enquanto isso, agora, num período recorde, nós pretendemos levar à votação e à aprovação no Congresso essa medida provisória para que ela ganhe exatamente o status de lei. E nós tivemos já 2 audiências públicas também, dentro do Congresso Nacional, na terça-feira. Teremos mais 2 na próxima terça-feira para ouvir outras partes, que é a CNI, que ainda não foi ouvida, a CNA já foi ouvida, o setor do transporte dos caminhoneiros também já foi ouvido. E pretendemos levar isso à votação até o dia 17 de julho, que é então onde se inicia o período do recesso parlamentar. Nós queremos votar até o dia 17, tendo em vista que depois do recesso parlamentar entramos no período eleitoral e dificilmente terá quórum suficiente para a votação, Valdecir, ainda antes do período eleitoral. Então nós vamos acelerar isso junto ao Legislativo, enquanto isso aguardamos a audiência pública no STF, levando em conta, né, que o piso mínimo permanece em vigor, está em vigor o piso mínimo do frete, estão suspensas todas as ações que estão na Justiça Comum, na Justiça Federal ou no STF. Isso é muito importante porque dá uma segurança, dá uma garantia ao caminhoneiro de continuar trabalhando. Nós esperamos que nesse período também as coisas vão se ajustando, os ânimos vão se acalmando, os valores vão, os parâmetros de valores vão se ajustando, os novos contratos que serão firmados aí com as trade, né, que para nós hoje o maior problema são as trade. Nós sabemos que o agricultor já paga um valor muito alto de frete, o próprio agricultor não sabe exatamente o valor que ele paga de frete, porque ele é descontado no momento da compra do produto e ele é embutido também no valor do adubo quando ele vem de fora para poder servir ao agricultor para ele ter a garantia no seu plantio. Nós sabemos que o agricultor não tem acesso a esses valores, assim como o caminhoneiro não tem acesso a esses valores. Os valores que o caminhoneiro trabalha são impostos pelas trading ou então pelos atravessadores que pegam esse trabalho das trading e repassam aos caminhoneiros. E o que tem é um preço final, uma espécie de um tabelamento de frete, uma espécie de cartel do frete, e o caminhoneiro se submete a trabalhar, ou então ele está fora do mercado e o que acontece hoje é isso, uma falência, uma quebradeira total no setor do transporte, né? O que, na verdade, hoje é um contraste muito grande, né, com os avanços da tecnologia, o crescimento da agricultura, que isso é muito bom para nós ficamos muito felizes com isso, porque isso dá garantia de trabalho para nós, mas nós precisamos também da garantia de rentabilidade. Caso contrário, essa parte do setor, essa cadeia toda não vai funcionar, porque o transporte ele é importantíssimo. Estamos felizes, os agricultores conseguiram, depois de uma luta de um tempo, agora o governo também no mês de junho aprovou o preço mínimo do café e do algodão. Nós somos muito favoráveis a isso, né? E sempre que tem aí uma campanha, uma luta do setor da agricultura, nós estamos juntos, até porque agora mesmo com a redução dos 46 centavos do óleo diesel, beneficia também e muito os agricultores. E temos essa garantia até o final do ano, até o final desse governo, do desconto dos 46 centavos, aplicando mensalmente apenas a variação do dólar, do valor dos combustíveis no mercado internacional. Bom, nós fizemos uma reportagem nesta sexta-feira com o presidente do Sindicato Rural, nós vamos conferir ela novamente, né, que ele falava do impacto, dos impactos, né, que teve a tabela de preço, e você vai conferir agora na nossa reportagem. A greve dos caminhoneiros, ocorrida no mês de maio passado, garantiu um grande avanço para a categoria, além de reduzir o preço do óleo diesel, ainda elevou o preço do frete praticado no transporte de cargas por estradas em todo o Brasil. Mas, por outro lado, causou um impacto para a economia do setor rural. O preço cobrado no frete está inviabilizando o escoamento da produção agrícola. A tabela do preço mínimo do frete, instituída pelo governo federal após a greve dos caminhoneiros, trouxe um impacto para a economia do setor rural. Os produtores rurais estão preocupados para o escoamento da safra do milho. Estamos num país democrático, né? Quer dizer, o livre comércio, né? Quer dizer, como é que você vai taxar? Eu queria que o meu soja taxasse a R$80, ele não fica taxado a R$80. Meu milho tinha que ser de 40, ele vale 40 lá no Rio Grande do Sul, mas não vale 40 aqui, porque ele tem um transporte. É muito fácil você dizer que eu vou taxar alguma coisa, né? Então, hoje, eu acredito que se não mudar isso, se não conseguirem se acertar, infelizmente vai inviabilizar o plantio de milho de uma região aí de Diamantino para cima aqui, infelizmente. Eu acho que não planta mais milho.
a menos que esse milho se transforme em etanol, em carne de galinha, em carne de porco, certo? Mas para levar milho embora, infelizmente, a nossa região, se não mudar o aspecto, está fadada a parar de plantar milho. Isso que nós temos com câmbio hoje, com câmbio de 3,80, que ainda ele ameniza os valores do milho, entendeu? Mas se chegar a ter milho aí com frete de R$20 para levar um saco de milho daqui para o porto, tu imagina, se valer R$30 lá no porto, menos 20 de frete, vai sobrar R$10 para o produtor. O presidente do Sindicato Rural explica que o maior consumo de óleo diesel não está nas lavouras, e sim nas estradas para o escoamento da produção de grãos. E como o milho é um produto de baixo valor, acaba inviabilizando o transporte para outros estados ou para exportação. Busca no mercado e faz 40 dias que ninguém compra soja, não compra milho para levar embora. Certo? Isso é o caos. Certo? Se permanecer isso aí, eles não vão ter nem o que transportar porque o produtor não vai plantar. Certo? Infelizmente. Então tem que chegar num acordo, acho que tem que ser bom para eles têm que ter viabilidade, eles têm que ganhar dinheiro. Certo? Agora não pode ser nada absurdo, quer dizer, tem que ter um ponto de equilíbrio no meio. Se eu não posso plantar porque o frete é muito caro, o que ele vai transportar? Não vai transportar nada, porque ninguém conseguiu plantar. Então eles têm que ter o bom senso no meio do caminho. Agora o cara achar que só ele está certo. A aplicação da tabela de preço do transportes virou uma briga jurídica e foi parar no STF, que deverá definir nos próximos dias a constitucionalidade da medida provisória adotada pelo governo federal. Pois é, nosso bate-papo exatamente sobre isso, né? O ponto de equilíbrio que está tentando-se um consenso, né? Antes de ir para o julgamento em plenário. Se for para o julgamento, a gente não sabe o que pode acontecer. Já sabe mais ou menos? Os caminhoneiros sabem, tem mais ou menos uma previsão que pode acontecer no plenário do STF? Vai estar. Olha, nós, se depender do relatório, do relator que deve ser permanecer o ministro Luiz Fux, ele não tinha exatamente a compreensão de todas essas da complexidade do transporte, levando em conta que não é só a questão do agronegócio, né? O transporte é tudo aquilo que chega na casa de uma pessoa. Nós levamos em conta que não chega na casa de um cidadão pelo caminhão é a água e a energia, mas também depende de caminhão, porque para você colocar uma bomba dentro de um poço, você depende de um caminhão MUC. Para você fazer uma manutenção da energia elétrica, você depende de um caminhão também. Mas o restante que tiver dentro de qualquer residência no país, em algum momento ele esteve em cima de um caminhão. Então, quando nós falamos em transporte a nível nacional, é o transporte no geral. Gostaria de deixar bem claro que nós não estamos taxando o valor do frete. Ao contrário, nós somos contra taxar o valor do frete. Isso seria tabelar o frete. É estabelecer um valor final para o frete. Não. Nós queremos aquilo que tem dentro, inclusive, do agronegócio. Preço mínimo do milho, do soja, agora o preço mínimo do algodão, o preço mínimo do café. Preço mínimo é custo, planilha de custo. Nós queremos que o livre mercado, a livre iniciativa, dentro de um país democrático, permaneça através da lei da oferta e da procura. Mas partindo a partir do preço mínimo, a partir do custo. Nós não estamos falando em lucratividade, não queremos taxar lucratividade, isso é inconstitucional. Agora, o que nós estamos buscando, temos total amparo e apoio, quem faz a defesa no STF da medida provisória que estabelece o piso mínimo é a AGU, porque isso foi estabelecido pelo governo e quem defende as ações do governo é a AGU e está muito bem subsidiada de informações e de comprovações de que o piso mínimo não é um tabelamento, porém ele não atinge o artigo 170 da Constituição Federal, que é a livre iniciativa. Então, a livre iniciativa continua, a lei de oferta e procura continua a partir do piso. Não estamos fixando, não estamos taxando, não estamos estabelecendo o teto do frete. Estamos estabelecendo um piso mínimo do frete.